Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas impressões sobre o filme A Última Sessão de Freud, filme de 2023, que estreou em 2023, já esteve aí circulando nos cinemas, e agora recentemente ele foi parar no catálogo da HBO Max, quando eu tive a oportunidade de assistir a ele. Eu assisti a esse filme mais precisamente ontem. Estou gravando esse vídeo no dia 4 de agosto de 2024. Assisti no dia 3 de agosto e eu quero compartilhar com vocês aqui as minhas impressões acerca dessa produção. Para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Bom, para você que não sabe, esse filme estreou no dia 22 de dezembro de 2023, segundo o nosso amigo Google. É um filme do diretor Matthew Brown e é estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que Anthony Hopkins no papel de Sigmund Freud. Bom, gente, antes de mais nada, eu queria avisar a vocês que este vídeo não pretende ser uma resenha, uma crítica sobre o filme. Eu não sou crítico de cinema, não entendo nada de fotografia, roteiro, nada disso. Eu vou falar apenas aqui para vocês as impressões de um psicanalista sobre um filme que traz o personagem Freud. Então vamos lá. Algumas coisas me incomodaram muito nesse filme. A principal delas, que me fez ter uma decepção com essa produção. Eu esperava, quando ouvi falar a respeito do filme, eu esperava me deparar com um diálogo profundo, um diálogo denso, um diálogo que fizesse jus à envergadura intelectual tanto de Sigmund Freud quanto de C.S. Lewis, que é a outra personagem que aparece no filme, conversando com Freud, dialogando com Freud. Quando eu ouvi falar sobre esse filme pela primeira vez, eu ouvi dizer que o filme tematizava um possível encontro que talvez tivesse existido, mas ninguém sabe se de fato existiu. O próprio filme, no final, ele informa ao telespectador que o Freud se encontrou com um jovem professor de Oxford, ali no final da sua vida, no último ano da sua vida, 1939, de fato ele encontrou um professor de Oxford, jovem, mas nós não sabemos, ninguém sabe se esse professor de fato era o C.S. Lewis. Não há nenhuma informação que sequer indique a possibilidade de ter sido o próprio Lewis. Então o filme explora essa hipótese. Então eu ouvi dizer que o filme tematizaria, colocaria em ação um possível diálogo entre Freud, um ateu declarado e fervoroso, por que não dizer, o Freud defendia o ateísmo, ele não era só um ateu que se alguém perguntasse para ele se acredita em Deus, ele falaria que não, ele defendia o ateísmo, é isso que se encontra, por exemplo, no seu livro O Futuro de uma Ilusão, de 1927. Um ateu declarado e um cristão também muito fervoroso e defensor da fé cristã, que era o C.S. Lewis. E aí eu pensei, né? Nossa, vai ser um filme extraordinário, porque vai mostrar duas mentes brilhantes, duas mentes extremamente capazes. Se você não conhece a obra do C.S. Lewis, por exemplo, eu recomendo a você que a conheça. Além de ter sido o autor das Crônicas de Nárnia, o Lewis escreveu tratados sobre teologia cristã extremamente densos e intelectualmente interessantes, como, por exemplo, o livro Cristianismo Puro e Simples. Então eu pensei, poxa, o telespectador será presenteado com um diálogo de altíssimo nível entre dois intelectuais extremamente capazes e, por que não dizer, geniais. Mas quando finalmente eu pude assistir ao filme, com o que eu me deparo na tela? Eu me deparo com um diálogo do nível das conversas que o Jô Soares tinha com os seus convidados lá nos programas que ele fez no SBT e na Globo. A maneira como o personagem Freud foi concebido nesse filme e foi interpretado pelo Anthony Hopkins coloca o Freud muito mais próximo e semelhante a uma figura como o Jô Soares
do que próximo à figura histórica do Freud. Porque o que nós observamos ali ao longo do filme é o personagem Freud fazendo alegações em defesa do ateísmo e alegações também sobre a própria psicanálise que são de uma superficialidade, de uma tosquice, de uma selvageria, também podemos dizer, que sinceramente, se estivessem presentes lá na boca do Jô Soares, entrevistando os seus convidados lá nos programas dele, a gente até aceitaria, mas colocarem isso na boca de Freud me incomodou não só a pouca profundidade dos argumentos que foram colocados na boca do Freud, que em muitos momentos, eu falei isso no Instagram, lá nos stories, em muitos momentos soam como aqueles argumentos de ateuzinho de internet, sabe? Esses jovens que descobrem o ateísmo aí na internet, leem algum livrinho, algum artigo do Richard Dawkins, né? E começam a defender o ateísmo no YouTube, aí vem com aqueles argumentos bem pueris, bem superficiais, que não são dignos de um intelectual da envergadura do Freud. E esses argumentos aparecem ali, sendo colocados na boca do Freud. Mas além disso, a própria personalidade do Freud que aparece no filme, do meu ponto de vista, pelo que eu já li na biografia do Freud, pelo que eu vejo nos textos do Freud, nas cartas que o Freud trocava com vários dos seus colegas, não me parece que retrata de fato como é que o Freud era no dia a dia. O Freud, tal como interpretado pelo Anthony Hopkins nesse filme, é um ser intragável, excessivamente sarcástico, que fica tentando fazer piadinha o tempo todo com as crenças do seu interlocutor, o C.S. Lewis. Fica o tempo todo naquela postura de ironizar o que o seu colega está apresentando. E o próprio C.S. Lewis também no filme é retratado como um ser assim pusilânime, que fica ali tentando obter a validação do Freud e também utiliza argumentos em defesa da fé cristã, muito pueris, muito superficiais também. Alguns argumentos que são colocados, tanto pelo Freud quanto pelo C.S. Lewis, são até argumentos que aparecem em discussões sobre teísmo versus ateísmo. No entanto, eles são colocados no filme com tamanha superficialidade que fica parecendo aquelas conversas de Jô Soares com os seus convidados. Eu me lembro muito bem, na época que eu era adolescente, alguns colegas que assistiam para os programas do Jô Soares, eu não assistia, porque passava muito tarde, né? Mas eu tinha alguns colegas que ficavam acordados até tarde e falavam, nossa, o Jô Soares é um cara muito inteligente, né? E aí, depois, com o passar do tempo, eu comecei a assistir algumas entrevistas e cá pra nós. Não tem nada de tão inteligente, assim, tão extraordinário, tão sofisticado. Era um sujeito que tinha ali algum grau de cultura geral, mas nada que se pudesse comparar com um intelectual de verdade, um acadêmico. Quando você vai assistir ao filme, a impressão que você tem é que você está diante de uma conversa de boteco, entre duas pessoas que não sabem muito sobre os seus respectivos assuntos. Há uma cena, por exemplo, que eu cheguei até a compartilhar lá no Instagram, em que o Freud pergunta pro Lewis com quem que ele mora, se é com um homem ou uma mulher, e aí o Lewis, antes de responder, o Lewis fica meio perturbado assim com o questionamento, e aí o Freud fala, ué, por quê? Você tem algum problema com a homossexualidade? A homossexualidade não é imoral. A moralidade, o senso moral de um homem vem do medo. E esse medo está relacionado com o complexo de castração. Pô, cá pra nós. É uma fala que nós poderíamos classificar como de psicanálise selvagem. Um Freud, na realidade, poderia até utilizar essa fala para introduzir uma certa explicação. Mas ali no filme essa fala é colocada de maneira isolada. Fora outros momentos em que o Freud fala sobre certos aspectos da teoria psicanalítica, mas de uma forma muito rasteira. Ora, se esse diálogo realmente existiu historicamente, ou se ele fosse existir, jamais ele teria esse grau de superficialidade que foi apresentado no filme. Então isso me incomodou sobremaneira. Ah, Lucas, mas é um filme, é feito para entreter, etc. Ok, mas precisa ser tão rasteiro?
E eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre o filme. Eu já compartilhei um pouco dessas impressões lá no Instagram e algumas pessoas no direct já me disseram que também se incomodaram, também não gostaram do filme. Eu quero saber o que você acha. Coloque aqui embaixo nos comentários as suas impressões. E se você quer estudar psicanálise de verdade, quer conhecer como é de fato a teoria psicanalítica de maneira profunda e não tal como ela é apresentada pelo personagem Freud nesse filme A Última Sessão de Freud, você tem que se tornar membro da Confraria Analítica, a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da Confraria Analítica, você vai ter acesso a mais de 400 horas de aulas já disponíveis sobre teoria psicanalítica e a mais 2 aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, que fica gravada, e uma aula gravada mais curta, que é publicada toda sexta-feira. Para participar da confraria é muito simples e é muito acessível, mas eu recomendo a você que faça a assinatura hoje, clicando no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Por quê? Porque os preços da assinatura mensal e da assinatura anual vão aumentar. Então, se você deseja garantir os valores atuais, R$ 49,99 por mês ou R$ 497 por ano, você precisa fazer a sua assinatura hoje, beleza? E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 3 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples e didática o que acontece no consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book se chama Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Você pode adquirir cada um desses e-books separadamente, no total você vai pagar o valor de R$ 171, mas se você for inteligente, você vai comprar esses 3 e-books juntos num pacote promocional que sai pelo valor de R$ 129,90. Os links para fazer a sua compra estão aqui embaixo na descrição também. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Faça um comentário dizendo o que você achou do filme, eu quero saber a sua opinião. E claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Mande aí para todos os seus grupos de WhatsApp. Eu encontro você então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.